Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar Soluções de Assinatura para Faturação Eletrónica, organizado pela Multicert. Apresentamos a agenda prevista para este webinar, que terá uma duração de aproximadamente 35 minutos. Ao longo do webinar, poderão colocar questões clicando na caixa de Q&A que se encontra no topo direito do vosso ecrã. Reservamos tempo no final da apresentação para responder a algumas dessas questões. Seguinte para a apresentação dos nossos oradores de hoje, neste webinar contamos com a presença de Fernando Vicente, Head of Innovation, gestor e analista de negócio em diversos projetos relacionados com a transformação digital, tem mais de 15 anos de experiência em soluções TI. Bom dia, Fernando. Olá, bom dia a todos. Espero que seja uma sessão esclarecedora e que ajude as vossas organizações também neste processo e na adesão à fatura eletrónica. Obrigada, Fernando. Temos também connosco Salvador Palha, diretor comercial, com uma vasta experiência na venda de soluções digitais, tanto no mercado nacional como internacional. Bom dia, Salvador. Bom dia, Andreia. Bom dia a todos. Esperemos que este webinar corresponda às vossas expectativas. Vamos seguir então com a apresentação, Salvador. Ok. Vamos começar aqui por identificar os desafios desta faturação eletrónica e deste novo decreto-lei que saiu. Começando aqui, o primeiro grande desafio, estamos a falar dos timings e das obrigações legais para as empresas que tenham relação com o Estado, para as empresas que emitam faturas para o Estado. As grandes empresas já deverão estar num processo final, porque estamos a falar de um timing de 1 de janeiro de 21, portanto está à porta. As pequenas e médias empresas estamos a falar de dia 1 de julho de 21, portanto ainda temos 6 meses e alguns dias. E as microempresas estamos a falar de o dia 1 de janeiro de 22. Estes são os principais, é um dos principais desafios, porque tipicamente as empresas portuguesas deixam tudo para a última, esperando que o fornecedor desse tipo de soluções depois tenha a capacidade de responder dentro dos timings que são os timings das empresas. Um segundo ponto é a adesão das empresas dos ERPs. O que é que isto quer dizer? Uma das principais alterações no Decreto-Lei 28 de 2019 é a obrigatoriedade da utilização de certificados qualificados na assinatura das faturas para as empresas que não utilizam EDI. Isto significa que, por um lado, as empresas que têm os seus próprios ERPs têm que ter know-how interno para integrar com entidades como a nossa, e por vezes o know-how interno não existe e a disponibilidade ou as prioridades não são estas, são prioridades ligadas ao negócio. Por outro lado, e aqui um problema a duplicar, é as empresas que têm ERPs de terceiros. Portanto, aqui está logo o desafio do timing desse terceiro ter a solução quando a empresa pretende e dificilmente há esse alinhamento. Temos assistido a vários exemplos assim. E depois o mesmo problema de esses ERPs terem internamente know-how para ter soluções como a nossa, soluções da assinatura. Por último, estamos a falar da transformação digital, ou seja, isto é mais para as empresas que ainda estão atrasadas neste processo digital, que adotam soluções digitais, como a fatura eletrónica. Portanto, quando se adota uma solução destas, estamos a falar de desafios a vários níveis. Portanto, há um desafio logo de implementação de uma solução tecnológica, há outro desafio que é a implementação dos processos e procedimentos que sejam necessários. Portanto, isto aqui leva a que haja uma mudança no que está a ser feito, e uma mudança por si é logo um desafio. Andando agora para a frente, vamos ver um bocadinho o que é que são as principais vantagens de uma solução
de fatura eletrónica. Estas vantagens, para quem já tem, são vantagens que já são familiares. Para quem não tem este tipo de soluções, nós fizemos questão de as mencionar aqui para estar claro. Portanto, uma primeira, estamos a falar na redução de custos, e aqui estamos a falar não só nos consumíveis, mas também no espaço físico e arquivo, portanto, uma redução de custos por essas duas vias. A diminuição da burocracia, estamos a falar essencialmente no tempo de emissão e envio das faturas. O aumento de controlo, o aumento de segurança e controlo, aqui estamos a falar na garantia de integridade, confiança, privacidade no processo de faturação e no controlo, no limite em real time, de todo o processo de faturação, ou seja, leva a que as empresas consigam gerir muito melhor este processo e controlar muito melhor este processo. Aqui, seguinte, estamos a falar a redução do tempo, estamos a falar do tempo total deste processo de emissão, desde que é emitido até que o cliente a recebe, e isto poderá levar à diminuição do tempo de recebimento, ou seja, encurta todo este ciclo. A sustentabilidade, aqui estamos a falar na eliminação do papel e na diminuição da emissão de CO2, porque quando existe papel, existe transporte para envio e transporte depois para armazenamento. Por último, estamos a falar aqui da melhoria da relação entre empresas e os seus clientes. Isto não só pelo processo ser mais digital, mas pelas empresas se posicionarem num lado mais moderno, ou seja, se modernizarem, para além de serem sustentáveis, se terem uma pegada mais digital, serem mais sustentáveis, se modernizarem, terem soluções que vão ao encontro daquilo que tem sido a evolução do mercado. Portanto, isto leva a que, como um todo, que haja uma melhoria da relação entre clientes ou entre empresas e os seus clientes e os seus fornecedores. De seguida vou passar aqui ao Fernando para falar do processo de faturação. Olá novamente. Pronto, posto esta introdução do Salvador relativamente aqui aos desafios da adesão à fatura eletrónica e aos benefícios, eu vou descrever agora as soluções que a Multicert apresenta nesta área, sendo que nós somos uma empresa de certificação, portanto a nossa solução assenta na parte da disponibilização de assinaturas qualificadas em documentos, neste caso faturas eletrónicas, e a preservação desses mesmos documentos. Portanto, a nossa solução, já neste primeiro slide temos aqui a questão da disponibilização dos serviços. Portanto, há essencialmente duas ofertas base que consistem, portanto, uma na aquisição de certificados em suporte físico para organizações que emitam poucas faturas, portanto, que não tenham processos automatizados e que emitam poucas faturas diariamente ou mensalmente, e eventualmente pode ser montado um processo puramente manual em que o titular do certificado consegue, através da utilização de um smart card do token USB, assinar os documentos um a um. Não é um processo ótimo, mas em termos de combinação de custos entre um serviço de assinaturas remoto e um serviço de assinaturas local, portanto a aquisição de um token, pode ser solução para algumas empresas com uma faturação mais baixa. A outra solução passa pela disponibilização de um serviço de assinaturas remota, portanto, de acesso a um certificado que nós emitimos para a organização, que permite, portanto, um selo qualificado, neste caso, que permite depois aplicar assinaturas qualificadas aos documentos que sejam submetidos a este serviço e, portanto, estando de acordo com as normas e a legislação aos quais a fatura eletrónica obedece. O serviço de disponibilização destas assinaturas qualificadas, nós chamamos-lhe o Sign and Stash, portanto vão ver aqui algumas referências, mas é essencialmente um serviço que permite fazer a aplicação de assinaturas e a preservação dessas mesmas assinaturas. Relativamente então ao que é que são estas principais funcionalidades do Sign and Stash, portanto temos um serviço as a service que possibilita
a obtenção de documentos, portanto, a submissão de documentos pela parte das organizações emissoras de documentos para a assinatura. Permite uma integração dessas mesmas organizações, portanto, dos ERPs dessas organizações com este serviço, através de APIs do Web Services. Temos ainda a capacidade de assinar vários formatos de documentos, daí que permitamos, por exemplo, assinar PDFs para quando uma organização precisa de emitir uma fatura para apresentar a um humano, portanto, seja um cliente final, seja um cliente empresa ou um cliente particular, mas apresente-lhe na prática um PDF assinado, ok? Ou, por exemplo, assinar XML para enviar, por exemplo, para a ESPAP, para o CIUS-PT, com uma assinatura qualificada, e permitimos também outro tipo de assinaturas, por exemplo, assinaturas de binários, não aplicável tanto à fatura eletrónica, sendo que a fatura eletrónica é mais os PDFs ou XML. Finalmente, temos também a capacidade neste serviço, não só de fazer a assinatura, mas também permitir guardar esses documentos, portanto, haver um arquivo destes documentos assinados e haver uma partilha dessa documentação com as entidades externas aos quais a empresa pretende enviar, por exemplo, para o seu cliente final através de um e-mail, onde depois há um portal em que o cliente consegue visualizar essa fatura assinada ou pode recebê-la por anexo, portanto, consoante o que a empresa emissora pretender que seja feita essa disponibilização. No slide seguinte eu tenho aqui uma breve descrição do que é tipicamente aqui um processo de integração ou um fluxo de utilização aqui do Synance Stash. Portanto, há um primeiro passo em que o ERP vai gerar o documento que representa a fatura, seja em XML ou seja em PDF. E aqui vou-me cingir mais ao PDF porque é tipicamente o que fará mais sentido para a disponibilização a humanos. Portanto, o ERP faz esta geração, não tem a capacidade, como até agora tinha, de utilizar tipicamente certificados avançados para aplicar a assinatura logo ali, portanto, não há essa capacidade atualmente nos ERPs, portanto, tem que integrar com serviços externos de assinatura qualificada. E, portanto, é aí que o ERP vai fazer aquele segundo passo de solicitar a assinatura do documento ao serviço externo, neste caso ao Synance Stash, através de uma integração, aquele íconezinho também ali do puzzle, portanto, há uma integração do ERP com a API do Synance Stash, e o Synance Stash vai então aplicar a assinatura aos documentos que recebe nos pedidos via Web Service, com o certificado que está previamente configurado para esta organização. Finalmente, o Synance Stash devolve o documento assinado ao ERP para continuar o seu fluxo de negócio habitual. Por exemplo, o próprio ERP pode enviar essa documentação ao cliente final, o ERP pode arquivar esse documento, pode disponibilizar a serviços externos, por exemplo, a ESPAP, e todos estes processos, portanto, este processo todo de assinatura, nós garantimos não só capacidades de assinatura qualificada e completamente compliant com o eIDAS, que o Multicert é uma das empresas certificadoras com este grau de qualificação. Também temos a selagem temporal desse conteúdo, portanto, além da assinatura que garante a integridade do documento e não repúdio do documento, temos também a garantia que, de facto, ele foi assinado naquele instante e não num instante qualquer alterado pela hora de um computador de um emissor. E temos também a capacidade de aplicar assinaturas visuais, no caso dos documentos PDF, portanto, além de aplicar a assinatura digital no documento, temos a capacidade de colocar informação visual no documento a dizer qual a razão e qual o local e a informação do certificado que foi utilizado para esta aplicação da assinatura. De seguida, descrevo essencialmente o que é o processo de adesão ao Synance Stash. Portanto, há aqui um conjunto de passos necessários para aderir a este serviço, se estiverem interessados nesta aquisição. Portanto, há um primeiro momento, há um conjunto de momentos que é a emissão normal do certificado. Portanto, o certificado, independentemente de ser o físico ou o remoto, aqui no caso do Synance Stash tem que ser sempre o remoto, mas o processo de emissão é exatamente igual para qualquer um destes certificados qualificados. Portanto, primeiro passo, aquisição do certificado. Segundo passo, envio da documentação ou apresentação da documentação que efetivamente
a pessoa, portanto, o responsável que fez o pedido de aquisição do certificado tem poderes de representação dentro da empresa para nós garantirmos que efetivamente podemos emitir um certificado com esses poderes e com essa qualificação. E o terceiro passo é nós fazermos essa validação da documentação e emitirmos efetivamente o certificado. A partir daí, a empresa, portanto, a organização necessita de fazer a adesão ao Synance Test, portanto, para fazer depois a utilização no último passo da configuração do seu ERP e do Synance Test. Portanto, eu adquiri um certificado, configuro o certificado no Synance Test e a partir daí tenho um conjunto de credenciais e de informação que eu posso configurar no meu ERP para posteriormente fazer então o processo de assinatura e o ERP automaticamente enviar os documentos que necessita de aplicar assinaturas. Alguns aspectos importantes que eu gostava de realçar aqui no Synance Test, portanto, nós utilizamos tecnologias standard, isto é uma solução desenvolvida por nós, in-house, não é contratada a terceiros, nem, portanto, controlamos completamente o processo aqui de disponibilização e desenvolvimento de eventuais features que sejam necessárias adicionar aqui à solução. E como estava a dizer, estas tecnologias standard utilizadas através de APIs REST, através de autenticações de Open Authentication, somos perfeitamente compliant com todos estes tipos de tecnologias. Segurança é um dos pilares de todas as nossas soluções, portanto, tanto a transferência e a custódia segura dos documentos e da informação que chegam até nós são garantidos. Gostava também aqui de realçar, há também uma opção de que o documento pode não transitar até à multi-cert, portanto até ao Synance Test. Pode haver uma instalação de um componente na infraestrutura do nosso cliente em que basicamente faz a transformação do documento apenas para um hash que transita até à multi-cert, e aí nós não temos conhecimento completo do documento, só conhecemos aquele hash, aquela representação simplificada do documento, que assinamos e que depois devolvemos a esse componente da infraestrutura do cliente e, portanto, garante para alguns dos nossos clientes que não pretendem que os documentos saiam da sua infraestrutura, garante também esse tipo de segurança e de controle da parte deles. A solução é eIDAS Compliant, como já tinha dito, portanto, assinaturas qualificadas reconhecidas no espaço europeu. Suporta multiformato, também já abordei há pouco, portanto, tanto XML como PDF, com outros formatos que pretendam assinar. Há uma autonomia completa na gestão do serviço, portanto, a partir do momento em que há uma adesão ao Synance Test, o operador da empresa que faz essa adesão tem a capacidade de configurar lá os certificados que pretender, de suspender, de ativar, de validar, de fazer auditorias ao sistema, de consultar consumos, de consultar histórico, portanto, tem toda essa autonomia para fazer gestão do sistema. A personalização no sentido em que nós disponibilizamos um portal para a consulta dos documentos a quem as empresas pretendam partilhar os documentos assinados, e esse portal pode ser personalizado através de logotipos, de cores, de estilos que a empresa pretenda apresentar aos seus clientes, portanto, aos seus destinatários finais. Portanto, na prática, o cliente recebe um e-mail com um link ou logo com o anexo do documento, como pretende, mas com um link, clica no link, vai para o portal e no portal depois vê este portal personalizado de acordo com a imagem da empresa que emitiu o documento. Avançando então para um conjunto de casos de uso que nós definimos para também clarificar e podermos demonstrar como é que esta solução pode ser utilizada em vários enquadramentos, em vários tipos de cenários. Temos aqui 4 cenários para partilhar convosco. Portanto, o primeiro é um cenário de business to consumer, portanto, uma empresa, é aquele cenário mais simples que eu há pouco falei, portanto, uma empresa que tenha pouca quantidade de documentos que necessitem de ser assinados. Portanto, nós aí, o nosso conselho sempre para os nossos clientes é simplificar, não vale a pena estar aqui a fazer processo de integração com custos para o cliente, quando na prática assinam meia dúzia de documentos de X em X tempo, e então pode ser montado um processo puramente manual, onde aqui, portanto, fazendo aqui agora uma leitura também aqui do diagrama que temos, portanto, há o ERP da empresa A, portanto, a empresa emissora do documento emite esse documento, portanto, através do seu ERP, e tem um PDF, por exemplo, onde faço o download do ERP,
No segundo passo, portanto, o responsável pela utilização do certificado ou para a aplicação das assinaturas abre o documento, vamos supor, com um software como o Adobe Reader, ou um software que permita assinar aquele documento. Neste caso, nos PDFs, o Adobe Reader pode ser utilizado para este tipo de casos. Através da utilização de um certificado qualificado físico emitido pela Multisart, portanto, conecta o certificado ao seu computador, portanto, o token USB ou um smart card, e faço uma assinatura do documento no Adobe Reader, por exemplo, o PDF no Adobe Reader, e passo 3.1, fico então com o documento assinado. A partir daqui, posso registrar o documento, posso arquivar o documento, ou posso disponibilizar via e-mail ou outro canal qualquer que esteja previamente estabelecido, portanto, mas é sempre um passo manual em que eu envio para o meu cliente, para o meu destinatário, este documento assinado. Portanto, é um fluxo muito manual. A cada documento que eu vou assinar preciso de andar manualmente a abrir cada um dos documentos, portanto não é, como puderam perceber, aplicável a grande parte das organizações que tenham requisitos de automatização da solução. E é aí então que vamos focar nos próximos 3 casos de uso. Portanto, o seguinte é exatamente o mesmo cenário de business to consumer, mas aqui utilizando um serviço de assinaturas remotas, onde o aprovisionamento do certificado já foi efetuado no Sign and Stash e, portanto, cada vez que o ERP chamar o Sign and Stash, não há necessidade de uma interação com o humano, portanto, é tudo automatizável e eu consigo assinar faturas em larga escala. Portanto, aqui o ERP é exatamente o mesmo passo que o anterior, emite a fatura. Neste caso, na vez de depois haver o download para o computador do humano, ele envia diretamente para a API do Sign and Stash, onde o Sign and Stash vai aplicar a assinatura qualificada no documento, devolve o passo 3 a assinatura ao ERP, portanto o documento assinado para o ERP, e depois aqui o passo 4 depende do que é que seja pretendido pela organização. Portanto, a organização já tem um processo estabelecido em que tem um arquivo digital desses documentos e um canal de distribuição desses documentos, portanto através de e-mail, ou através de um portal, ou de uma aplicação que já tenha com os seus clientes e disponibiliza lá o documento assinado, ou então o próprio Sign and Stash, e daí estar ali também com aquele traçadozinho opcional, o Sign and Stash pode encarregar, portanto pode ter a responsabilidade de disponibilizar a fatura ao cliente final através no envio de uma mensagem de e-mail, por exemplo, com o anexo ou disponibilização em portal, como há pouco eu referi. O caso seguinte é muito semelhante, portanto nós tentamos manter aqui alguma coerência nos casos de uso para se perceber a diferença. A diferença essencial é basicamente o destinatário, o receptor da fatura. O resto é muito semelhante, portanto aqui é um business to business, portanto eu estou a emitir uma fatura para uma empresa que me adquiriu um serviço, um produto. Os 3 primeiros passos são essencialmente a mesma coisa, portanto a ERP envia o Sign and Stash que assina e disponibiliza o documento assinado ao ERP, sendo que o passo 4 é o envio desta fatura para a empresa B, e aqui eventualmente pode haver também já canais estabelecidos entre o emissor e o receptor, portanto a empresa A e a empresa B, em que queira a empresa A garantir, assegurar, portanto, a disponibilização do documento por esse canal, ou, opcionalmente, podemos utilizar exatamente o mesmo que há pouco, que é o envio de o envio do documento através de um e-mail pelo Sign and Stash para a empresa B. Por último, temos o caso de uso para a fatura eletrónica com organismos públicos, neste caso envolvido aqui o ESPAP para a recepção destes documentos, portanto, que é o organismo definido pelo Estado como o responsável pela aceitação de faturas eletrónicas enviadas pelas organizações para os contratos públicos. E, uma vez mais, portanto, os 3 primeiros passos são exatamente a mesma coisa. Portanto, a ERP envia o Sign and Stash e recebe o documento assinado. E o 4º passo, essencialmente, é enviar a fatura para o CIUS-PT, através do CIUS-PT, para o ESPAP, onde aqui o que é pretendido é uma assinatura do XML que o ESPAP vai aceitar. O Sign and Stash não garante essa integração, portanto não faz a integração direta com o ESPAP. Isto é tipicamente o que depois os ERP já têm essas capacidades embutidas. O que não tem é tipicamente a capacidade de assinatura qualificada, e é o que nós aqui
garantimos e nos focamos em disponibilizar aos nossos clientes. Posto isto, termino aqui a apresentação. Andreia, não sei se abrimos aqui o Q&A, não sei se há aqui já alguma questão que tenhamos de dúvidas face à apresentação. Ainda não temos aqui nenhuma pergunta, mas creio que as dúvidas persistem, portanto, sintam-se à vontade para colocarem agora. Temos aqui agora 10 minutos para debater o tema. Por isso, a audiência, façam o favor de esclarecer as vossas dúvidas, que acredito que neste momento e depois desta apresentação sejam algumas. Sim, eu gostava, enquanto também temos aqui este momento, também gostava de referenciar, portanto, que além estas são as soluções base que nós temos aplicado aos clientes que nos têm contactado e que nós temos feito também o esforço comercial. Há outro tipo de soluções que pode ser customizada às necessidades dos clientes, mas aí também temos uma consulta vossa, também podemos vos ajudar e podemos perceber se conseguimos dar solução a algum tipo de necessidade que possa não ter sido aqui referenciado. Já temos aqui uma primeira pergunta, aqui publicar. O único certificado possível é o de selo qualificado ou há alternativas? Não sei se queres responder. Sim, posso responder. Sim, de acordo com o Decreto-Lei de 28 de 2019, apenas certificados qualificados são suportados, portanto, são enquadrados legalmente para este tipo de assinaturas. Alternativamente, há canais como o EDI, que é um canal de integração técnico. Esse não precisa de certificado qualificado, a própria forma como a integração é feita já garante as propriedades que o Decreto-Lei visa abarcar. Mas sim, respondendo à pergunta, só o qualificado é que é permitido. Muito bem, já temos então aqui mais perguntas. Temos aqui uma constatação. Bom dia, já usamos um ERP, o PHC, com o vosso certificado digital. Obrigada. Como funciona no caso de usar o ES em vez do PDF completo? Pergunta aqui a Soft 2000. Ok. Portanto, neste caso, o serviço, o as a Service que nós disponibilizamos, apenas está a fazer o controle de acesso à parte privada do certificado, portanto, vai ter que viajar até nós alguma informação, o hash do documento, e, portanto, é instalado um componente, o que nós chamamos o Silent Stash Proxy, na infraestrutura da organização que está a enviar o documento, portanto, próximo do ERP, neste caso, em que o documento viaja até ao proxy, na infraestrutura local vossa, do cliente. Esse proxy faz a transformação do documento para o hash que é necessário assinar. Esse hash vai até os nossos sistemas, até o Silent Stash, que assina, devolve o hash assinado. O proxy compõe o documento todo, a assinatura final no documento todo, e devolve o documento assinado. É exatamente o mesmo fluxo que falámos aqui, mas na prática tem mais uma peça de software que é instalada on-prem e que faz esta transformação de documento para hash e depois de hash assinado para documento assinado. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta. Os valores do Silent Stash estão no vosso site? Sim, estão, mas eu penso que o Fernando pode dar aqui uma ideia, não sei se... Fernando. Sim, eu aqui até deixava se calhar mais este tema com o Salvador, que ele está aqui responsável pela parte comercial. Salvador. Tens que passar para mim. Sim. O Silent Stash tem dois valores, ou seja, se decidirem pelo Silent Stash Proxy, a solução é colocada on-premise na vossa infraestrutura. Isso tem um valor de setup, que são 2.500 euros, e depois há o valor de assinaturas, que existe uma tabela de escalões, onde vocês poderão comprar o pacote de assinaturas que vos convém. E essa tabela não está publicada no nosso site. Nós entregamos à medida que os clientes nos vão pedir. Muito bem. Portanto, aqui, creio que é João
João Figueira, o mais fácil, se calhar, depois entrar em contato connosco, nós vamos fazer vamos enviar um e-mail de seguida e aí diria que será mais fácil entrar em contato direto para ter mais algum esclarecimento. Muito bem. Há alguma limitação no tempo necessário para assinar o documento? Pergunta José. Não sei se... Não, eu posso responder. Não existe tempo limite. Não existe tempo limite. Eu não sei se percebo exatamente a questão. Portanto, na prática, André, não sei se estou lá... ok, boa. Sim. Estava a dizer, eu não sei se percebo exatamente a questão. O tempo limite para um documento ficar preservado, custodiado, são os 10 anos da fatura eletrónica, ok? Agora, o tempo limite para o documento ser assinado, não, quer dizer, nós assinamos o documento à medida que são pedidos síncronos, fazemos à medida que nos chegam esses pedidos. Agora, para vocês, entre o momento em que o documento é emitido e o documento é assinado, na prática ele só conta como emitido depois de ter sido assinado. Até lá é só um draft de documento, ok? Temos aqui também outra pergunta. Bom dia. Com a PEN, quantas assinaturas estão incluídas? Podes passar para mim? Com a PEN depende dos anos de validade do certificado. Portanto, se for um ano, neste momento são 200 assinaturas. Se for 2 anos são 400, se for 3 anos são 600. Qual a diferença entre esta solução e uma solução EDI? Fernando. Sim. Viva, posso responder a esta. O EDI é um protocolo que permite não só o envio e a recepção de faturas e já estava devidamente enquadrado legalmente há algum tempo e daí também ter sido utilizado ou ter sido referenciado neste novo decreto-lei. Basicamente, as grandes empresas poderão já ter serviços para a recepção dessas faturas em formato EDI, portanto, desse canal EDI, o que facilita depois a gestão do sistema da parte deles e da recepção da fatura. Na prática, a nossa solução só se rege ou rege através de certificados qualificados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não fazemos a aceitação, este sistema não faz a aceitação de documentos assinados, portanto, documentos enviados de outras organizações. Nós fazemos a assinatura qualificada dos documentos e enviamos para fora. Portanto, é um mecanismo alternativo em que, tipicamente, quando eu tenho que comunicar com clientes humanos, não tem EDI, portanto, tenho que ver um documento, uma fatura, se eu adquirir, sei lá, um eletrodoméstico, uma superfície, de retalhista, o que vai acontecer é que, para me emitirem depois uma fatura em formato eletrónico, tenho que me enviar por PDF, porque eu não tenho EDI, não tenho esse tipo de suporte sendo um humano. E, portanto, a solução é esta, uma solução por certificados qualificados, essencialmente abrange o mercado todo. Uma solução por EDI é mais tipicamente a empresas com grandes volumes de faturação e para fornecedores e clientes empresariais. Muito bem. Outra questão. Temos aqui algumas questões mais técnicas que eu peço que entrem depois em contato connosco no seguimento do e-mail do pós-evento que vamos fazer, porque são questões já muito técnicas sobre integração, portanto, o mais correto e para também ter uma resposta mais customizada às vossas necessidades, eu peço que depois coloquem também no seguimento do e-mail, está bem? Uhum. Vou aqui fazer mais duas, deixem-me selecionar. Bom dia, como funciona a assinatura de documentos em lote? É essencialmente o mesmo tipo de integração. Portanto, o Sign and Sash, quando vocês enviam para assinar, podem enviar um ou N documentos, o que vocês pretenderem. Portanto, otimizando o processo, devem até enviar logo N. É possível ter os modelos B2C, B2B e B2G em simultâneo? Sim.
Sim, portanto, basicamente o Silence Test tem a capacidade de ter várias configurações de formato de assinatura e de disponibilização desse documento assinado. Portanto, vocês podem configurar essencialmente 3 modelos distintos de assinatura no serviço, mas na prática o tipo de assinatura é sempre o mesmo, portanto é uma assinatura qualificada em cima do documento, seja PDF ou seja XML, e depois a entrega dele, ou o canal de entrega dele é que pode divergir. Portanto, se for um B2C ou um B2B, um e-mail funcionará bem neste tipo de casos. Para a SPAP, portanto no B2G não funcionará e é preciso uma integração do RP com a SPAP para enviar os documentos assinados com o certificado qualificado. Muito bem. No caso de se pretender usar a API definida pelo CSC, como funciona? A API CSC não foi aqui discutida, porque é uma API de mais baixo nível, mais técnica. Não vou entrar aqui em grande detalhe, porque também era amassador para os restantes utilizadores, mas é essencialmente uma API de muito mais baixo nível, mais técnico, e que tipicamente os tempos de integração são muito superiores ao do Silence Test, portanto não se aplica à maior parte das soluções que os nossos clientes pretendem. No entanto, terei todo o gosto em responder para esta questão, se me enviarem este e-mail, poderei enviar isso. Ok, então só mais uma, que temos aqui algumas perguntas, nós vamos tentar dar seguimento no encerrar do evento a estas questões que ficam aqui em aberto e mais uma vez depois vamos passar aqui os contactos tanto do Fernando como do Salvador e podem depois também colocar algumas questões destas mais técnicas por e-mail. Deixa-me escolher aqui uma. Possuímos 2 aplicações de faturação. Podemos usar apenas um certificado? Sim. Se as 2 aplicações emitirem faturas para a mesma organização, o tema aqui é que o certificado tem que estar, tem que ser relativo a uma organização. Portanto, eu posso ter N sistemas que emitam documentos em nome dessa organização e esses N sistemas podem usar um só certificado para assinar todos os seus documentos. Há ali umas quantas perguntas ainda em baixo. Sim. Queres responder? Há alguma que acho, Salvador, que devemos dar resposta? Que são muitas. Sim, está aqui uma. Eu não sei se me estão a ouvir, mas pronto. Sim, estamos a ouvir. A utilização de um certificado digital de fatura eletrónica emitido por vós substitui o Silence Test? Sim, se estivermos a falar de um processo completamente manual. Ou seja, vocês podem comprar um certificado em token ou em smart card e aí não precisam do Silence Test para nada. O Silence Test é só para automatizar o processo de assinatura. Exatamente. Se não o quiserem automatizar, podem utilizar de forma manual o certificado qualificado em token ou em smart card. Havia aqui outra. Pedidos de como é que devemos ter mais informação para integrar com o Silence Test. Nós no final disponibilizamos aqui os nossos contactos para poderem entrar em contacto connosco para podermos disponibilizar essa informação. Sim. Eu diria, olha, Salvador, já que estás aí, faz um pequeno balanço aqui e depois eu diria que deixamos aqui os contactos enquanto estás a fazer esse pequeno balanço final, porque realmente estamos mesmo aqui em cima do tempo. Ok. Como balanço, a nossa solução permite dar resposta a estas obrigatoriedades legais que existem na fatura eletrónica e que existem de timings para integrar com soluções do Estado. Há soluções mais simples, como utilização apenas só dos certificados, como soluções mais complexas que necessitam de integrar com APIs que nós disponibilizamos. Temos a capacidade de gerir o processo end-to-end na parte do envio, não na parte de recepção. A solução que estamos a falar aqui não trata da parte de recepção de faturas, trata essencialmente de envio. Os nossos contactos estão disponíveis para poderem ter dúvidas mais técnicas sobre as soluções que foram apresentadas. Aí não vou alongar muito. Fernando, não sei se queres... Sim. Queria só também agradecer mais uma vez a vossa presença e
a vossa curiosidade em relação a estes temas todos. Portanto, já percebi que há aqui muitas questões ainda a levantar dúvidas e teremos todo o gosto então depois em responder isto numa comunicação final. Só queria deixar também uma mensagem importante de simplicidade de integração aqui do Synapse Test. Portanto, a experiência que temos tido é que, de facto, a utilização do serviço e a integração é muito simples. Portanto, o processo, depois, efetivamente, o processo de passagem, produção e transformação dos modelos de negócio que os clientes têm já leva mais tempo, tipicamente, mas uma integração com o Synapse Test e primeiros pilotos que os clientes fazem connosco, tipicamente em 1 dia, 2 dias, estão a conseguir enviar documentos para nós assinarmos, só para perceberem o quão simples é a utilização desta API. Depois, efetivamente, como estava a dizer, a passagem à produção leva sempre os calendários necessários que as organizações depois têm que gerir e, portanto, deixar uma mensagem também que estamos disponíveis para qualquer tipo de contacto que vocês queiram ter connosco, para perceberem melhor as soluções, para discutirmos um pouco em que é que vos podemos ajudar neste tipo de processo e neste tipo de negócio que é uma obrigatoriedade legal, como já perceberam, e que esta transição vai ter que acontecer. Pronto, e assim nos despedimos. Obrigada a todos. Dizemos então que vamos enviar um e-mail não só com a gravação deste webinar, como também com um link para um breve questionário, em que também poderão mostrar o vosso interesse em continuar esta conversa connosco e esperamos por vocês num próximo webinar. Obrigada.